Oi amigos, tudo bem? Vamos começar então um curso de raciocínio lógico para o concurso do TRT. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre a lógica proposicional. A lógica proposicional surge nessas provas assim, também com tabela verdade, e como a prova do TRT está misturado raciocínio lógico e matemática, nós temos às vezes poucas questões de lógica. Muitas questões também misturam matemática, chamando de lógica. Mas vamos ver então, nessas duas primeiras aulas, nesses dois primeiros encontros, a parte de lógica proposicional. Vamos então até o quadro. Bem, o assunto é raciocínio lógico. Meu nome é Joselias. Se você mandar dúvida aqui para o curso, você pode mandar para o professor Joselias. O meu e-mail é joselias@uol.com.br. Nós vamos usar a lista número 1. A lista número 1 você encontra no site. Então, a lista número 1, basta entrar no site do curso e ver a lista número 1 de raciocínio lógico. Tá? Mais uma coisa, essa lista número 1 serve então, vai ser uma lista que a gente vai usar como exemplos, né? Você encontrar vários exercícios que são exemplos que são usados durante o curso. Existem também algumas apostilas que você pode baixar do meu blog. Você pode entrar lá no meu blog e baixar apostilas que podem te ajudar. Apostilas, provas anteriores do TRT. O meu blog é http, né? professor.joselias.blogspot.com. Se você for lá, você vai encontrar várias apostilas que podem te ajudar. Legal? Vamos então começar o assunto falando sobre o que é uma proposição. Uma proposição. É proposição. Bem, tudo começa por aqui. Uma proposição é uma declaração. Então, uma proposição é uma declaração. Por ser uma declaração, ela poderá ser, então, verdadeira, e aí, no caso, a gente vai representar pela letra V, ou poderá ser falsa. No caso, nós vamos representar pela letra F. Então, uma proposição é uma sentença declarativa, é uma declaração. Por ser uma declaração, será verdadeira ou será falsa. Mas uma declaração nunca poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Em determinado instante, ela será verdadeira ou será falsa. E as proposições vão ser representadas pelas letras do alfabeto. Vou falar assim, proposição A, proposição B, proposição C, sei lá, pontinho, proposição P, proposição Q, R. Então, nós vamos usar as letras do alfabeto para representar as proposições. Então, proposição é uma declaração que será verdadeira ou será falsa. Esse atributo, verdade ou falso, né, ele será chamado de valor lógico. Por exemplo, quando eu tiver uma proposição A e essa proposição A for considerada verdadeira, eu vou dizer que o valor lógico dela é V. Se a proposição A
for considerada falsa, eu vou dizer que o valor lógico dela será f. E eu vou representar valor lógico pelo termo val. Então isso aqui, ó, val A, né, é o valor lógico da proposição A. Pode ser, por exemplo, verdadeira. Eu posso dizer assim, ó, val P é o valor lógico da proposição P. E lá, pode ser falso. Tá? Então as proposições são declarações ou sentenças declarativas e, portanto, serão ou verdadeiras ou falsas, mas nunca ao mesmo tempo. Em um determinado instante ela será ou verdadeira ou falsa. E aí elas vão ser representadas pelas letras do alfabeto, e aí eu vou chamar esse V e esse F de valor lógico. Quando for verdadeira, valor lógico de A é V. Quando for falsa, valor lógico da proposição P é F. Legal? Então vamos fazer o nosso primeiro exemplo, que é o exemplo número 1 da lista número 1 que você encontra no site do curso LFG. Vamos então ver o exercício número 1, lista número 1. Veja aí no site, então, o exercício número 1. Então acompanhe aí no site o exercício número 1. Questão número 1 diz assim, ó, assinale quais das sentenças abaixo são proposições. Assinale quais das sentenças abaixo são proposições. Então eu quero que você diga quais dessas sentenças são proposições. Para ser uma proposição, deverá ser uma declaração, que poderá ser verdadeira ou poderá ser falsa. Mas nunca simultaneamente. A letra A apresenta a seguinte sentença. O Rio de Janeiro é capital de São Paulo. Isto é uma proposição. O Rio de Janeiro é capital de São Paulo. Isto é uma proposição? Sim. Letra A é proposição, sim. A letra A é proposição. Então, letra A é proposição. É proposição. Pois isto é uma declaração que poderá ser verdadeira ou poderá ser falsa. Nós sabemos, inclusive, que a letra A é uma proposição falsa, mas é proposição. Vejamos a sentença da letra B. É uma proposição? Letra B, a sentença diz, o Brasil fica na Europa. Isto é uma proposição? É uma declaração, que pode ser verdadeira ou pode ser falsa, né? Então é proposição. Letra B é proposição. Inclusive é uma proposição falsa, né? Letra C, bom dia, um ponto de exclamação. Quando eu falo bom dia, um ponto de exclamação, eu estou declarando alguma coisa? Não, eu estou apenas exclamando, né? Bom dia, ponto de exclamação, isto não é uma declaração. Isto não é uma proposição. Portanto, letra C não é proposição. Letra C não é proposição. Não é proposição. Beleza? Vejamos agora a letra D. A sentença da letra D fala, Joselias é professor. Joselias é professor? Ponto de interrogação, né? Joselias é professor? Isto é uma proposição? Isto é uma declaração? Não, isto é uma pergunta, não é? Joselias é professor? Não, isto é uma pergunta. Isto não é uma declaração. Portanto, a letra D não é proposição. Eu não estou declarando. Letra D, então, não é proposição. Eu não estou declarando, estou perguntando. Então, a letra D não é uma proposição. Vejamos, então, agora a letra E. Faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Isto é uma proposição? É uma declaração que pode ser verdadeira ou falsa,
mas não as duas coisas simultaneamente? Faça a coisa certa não é uma declaração. Essa sentença aí é imperativa. Toda vez que eu tiver uma sentença imperativa, eu não terei uma proposição, pois eu não estou declarando, eu estou dando uma ordem. Então, faça a coisa certa não é uma declaração, é uma ordem. Portanto, a letra E não é proposição. Letra E não é proposição. Faça a coisa certa não é proposição. Vejamos agora a letra F. Letra F diz: esta frase é falsa. Será que esta frase é falsa? É uma proposição? Será que isto é uma declaração? Que pode ser verdadeira ou falsa, mas não simultaneamente? Letra F. Esta frase é falsa? Não é proposição. A letra F. Esta frase é falsa? Não é proposição. Vamos então até o quadro analisar a letra F, porque muita gente erra a letra F. Veja aqui no quadro, letra F. Nós temos a sentença. A sentença, esta frase é falsa, né? Esta frase é falsa. Esta sentença não é proposição. Por quê? Vamos ver então. Ó. Vou chamar essa sentença de P. Imagina que eu chamei ela de P. Se for uma proposição, será então a proposição P. E se for uma proposição, ela será ou verdadeira ou será falsa. Vou imaginar então que isso seja uma proposição verdadeira. Então vamos imaginar que isto seja uma proposição verdadeira. Ora, se ela for uma proposição verdadeira, significa que isto seria verdade, que esta declaração seria uma verdade. E se isso for uma verdade, o que ela está dizendo? Que ela é falsa. Se isso tem que ser verdade, ela teria que ser falsa. Ora, isto não pode. Eu não posso ter uma proposição que seja verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não posso ter uma situação dessa. Portanto, se ela for verdadeira, então ela tem que ser falsa. Isso não pode. Portanto, ela não pode ser verdadeira. Pois se ela fosse verdadeira, ela teria que ser falsa. Por outro lado, será que isto pode ser uma proposição falsa? Vamos analisar. Suponha que P seja uma proposição falsa. Se P for uma proposição falsa, significa então que esta declaração estaria dizendo que esta frase é falsa. Estaria dizendo verdade, pois ela é falsa. Então, se P for falsa, esta declaração está dizendo uma verdade. Está dizendo que ela é falsa. Portanto, se ela for falsa, ela teria que ser verdadeira. Se ela for falsa, teria que ser verdadeira. Isto não pode. Eu não posso ter uma proposição falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Já que não pode, significa que ela não pode ser falsa. Logo, esta sentença não pode ser verdadeira e não pode ser falsa. Portanto, isto aqui não é proposição. Isto não é proposição. Logo, a letra F não é proposição. Então, cuidado, né? Letra F não é proposição. Então, essa aí foi mais uma questão um pouquinho mais sofisticada, né? Você tem que estar atento. Então, vamos colocar a resposta. Letra F não é proposição. Não é proposição. Você está aqui, ó. Não é proposição.
Legal, legal, legal. E agora então, alternativa da letra G. Letra G diz: 5 mais 4 é maior do que 10. 5 mais 4 é maior do que 10. Essa sentença 5 mais 4 é maior do que 10 é uma declaração? Sim. Isto é uma declaração, né? É uma declaração matemática. Essa declaração está dizendo aqui 5 mais 4 é maior do que 10. Isto é uma declaração matemática. Inclusive, você sabe que 5 mais 4 é igual a 9. E 9 não é maior do que 10. Portanto, a letra G é uma proposição falsa. Então, letra G é proposição. E, por sinal, é falsa. Isto é uma proposição falsa. É proposição. Letra G, 5 mais 4 maior do que 10 é proposição. E é uma proposição falsa. Legal, legal. Agora, letra H. A letra H diz x mais y é maior do que 10. X mais y é maior do que 10. Será que isto é uma proposição? X mais y é maior do que 10? Será que isto é uma declaração que você pode dar o valor lógico, dizer que ela é verdadeira ou que é falsa? Bem, repara que aí eu tenho uma situação. Isto é quase uma proposição. É quase, mas não é uma proposição. Pelo seguinte: quem é esse x? Não sei. Quem é este y? Não sei. Sem saber quem é o x e sem saber quem é o y, é possível você atribuir um valor lógico para isto? Não. Você nunca vai saber se isto é verdadeiro ou se isto é falso sem uma informação de quem é o x e de quem é o y. Ficou indeterminado. Você não consegue dar um valor lógico, dizer se isso é verdade ou se isso é falso, desconhecendo o x e desconhecendo o y. Portanto, isto não é proposição. Isto não é proposição. Desconhecendo o y, desconhecendo o x, você não consegue atribuir um valor lógico para isso. Situações como essa são chamadas de sentenças abertas. Isso é uma sentença aberta. Então, se por acaso você tiver uma indeterminação e essa indeterminação te impede de saber qual será o valor lógico, será uma sentença aberta. Sem saber quem é o x, quem é o y, eu não tenho condições de dizer se isto é verdade ou se isto é falso. Portanto, não é uma proposição, isto é uma sentença aberta. Então agora, traz a imagem aqui para mim. Olha aqui, ó. Então olha comigo. Só para falar sobre sentenças abertas. Você viu então, no nosso último item, que x mais y maior do que 10 não seria uma proposição, porque sem saber quem é o x, sem saber quem é o y, você não consegue dizer se aquilo é verdade ou aquilo é falso. Então, toda vez que você tiver uma determinação, e essa determinação vai te impedir de dizer se é verdade ou se é falso, aí não será proposição, será uma sentença aberta. Isso não aparece somente com situações ali, em sentenças matemáticas. Por exemplo, se eu falar assim, olha, ele é um advogado talentoso. Ele é um advogado talentoso. Isto é uma proposição? Não. Isto é uma sentença aberta. Por quê? Ele é um advogado talentoso. Ele quem? O Joselias? O Flávio? O Romário? Eu não sei quem é ele. Sem saber quem é ele,
eu não consigo atribuir um valor lógico para essa sentença. Portanto, isto é uma sentença aberta. Beleza, beleza? Se eu falar, Joselias é um advogado talentoso, aí é uma declaração, você sabe que isso é falso. Você consegue atribuir um valor lógico para isso. Mas se eu falar ele, você não sabe quem é. A não ser que você tenha um contexto. Se você tiver um contexto, eu estiver falando assim, olha, rapaz, hoje eu encontrei com o Luiz Flávio, nós batemos um papo, né? E ele é um advogado talentoso. Bem, você sabe agora de quem eu estou falando. Eu estou falando do Luiz Flávio. Agora está determinado quem é ele. Neste contexto, ele é um advogado talentoso, seria uma proposição. Porque ao contexto você sabe que ele seria o Luiz Flávio. Legal? Tranquilo? Mas se vier solto, ele é um advogado talentoso, ele é um excelente jogador de futebol, ele quem? Não consigo dizer se é verdade ou é falso sem saber quem é ele. Legal? Vamos então à nossa questão número 2, uma questão da Fundação Carlos Chagas. Veja então a questão número 2. Diz assim o enunciado da segunda questão. FCC, Fundação Carlos Chagas. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica. Então, das 5 frases, 4 delas têm uma mesma característica lógica. É incomum. Então, nós temos aqui 4 dessas frases aí, têm uma característica lógica comum. Enquanto uma delas não tem essa característica. Aí ele vem aqui com 5 sentenças e fala: a frase que não possui essa característica, a frase que não possui essa característica comum é... Bem, vamos ver aqui que característica seria essa. Se ele me dá 5 sentenças, provavelmente ele está falando se elas são proposições ou não. Vamos lá. Primeira sentença. Diz: que belo dia, ponto de exclamação. O que você pode me dizer sobre essa sentença? Que belo dia. Ponto de exclamação. Eu estou declarando? Não, eu estou apenas exclamando. Ai, que belo dia. Isto não é uma declaração, é apenas uma exclamação. Portanto, a sentença 1 não é proposição. A sentença 1 não é proposição. Sentença 1 não é proposição. Não estou declarando, estou apenas exclamando. A sentença 2. Um excelente livro de lógica. Isto é uma proposição? Aí você fala, um excelente livro de lógica, qual? O livro do Joselias? O livro do Flávio? O livro do Zabag? Que livro? Sem saber aí quem é o livro, não consigo atribuir o valor lógico para isto. Um excelente livro de lógica ficou indeterminado, eu não sei qual é o livro. Portanto, isto não é proposição. Isto também não é proposição. Inclusive, isto é uma sentença o quê? Isto é uma sentença aberta. Isto é uma sentença aberta. Então, até agora, a sentença 1 não é proposição, nem a sentença 2 também não é proposição. Vamos à sentença 3. Diz: o jogo terminou empatado. O jogo terminou empatado? O jogo terminou empatado é uma pergunta. Isto não é uma declaração. Portanto, isto também não é proposição. Isto também não é proposição. Isto é uma pergunta. Então, até agora, a sentença 1 não é proposição.
A sentença 2 também não é proposição. A sentença 3 também não é proposição. Olha, eu já começo a desconfiar que essa característica lógica comum que ele está falando, que existem 4 dessas sentenças, é a característica de não ser proposição. Essa característica comum que você está vendo aqui, que ele está dizendo que existe, é justamente não ser proposição. Vamos realmente ver se é isso. A sentença 4. Existe vida em outros planetas. Isto é uma declaração? É uma proposição? Sim. Existe vida em outros planetas? É uma declaração que pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Portanto, a sentença 4 é uma declaração, logo, é proposição. É proposição. É proposição. A 4 é proposição. A 4 é proposição. E aí, então, vamos ver a sentença 5. Sentença 5 é uma proposição? Escreva uma poesia. Escreva uma poesia. Isto é uma declaração que pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Escreva uma poesia não é uma declaração, está aí no imperativo lá. É uma sentença imperativa, é uma ordem. Escreva uma poesia, isto é uma ordem. Portanto, não é proposição. Não é proposição. Ora, você viu então que das 5 sentenças, 4 delas não são proposições. Então a característica comum é não ser proposição. E uma delas é proposição, que é então existe uma que não tem a característica lógica comum, que é a 4. Portanto, ele disse qual delas, ele perguntou qual delas não possui a característica comum? É a sentença 4, que é proposição. Opção correta, letra D de dado. Resposta na questão número 2, letra D de dado, é a sentença 4. A única que é proposição, que é a característica que não é comum. Então, questão 2, sentença 4. Agora vamos falar dos conectivos. Vamos então até o quadro falar dos conectivos. Você viu então que uma proposição é uma declaração. Por exemplo, imagine que você tem essa proposição, Proposição P. O Lula é o presidente do Brasil. O Lula é o presidente do Brasil. Esta sentença P é uma proposição. P é uma proposição. Imagina que você tem uma sentença aqui Q. A sentença Q diz assim, O Joselias é professor. Isto é uma sentença aqui. Isto é uma proposição, P é uma proposição e Q é outra proposição. Nós temos no quadro 2 proposições distintas. Essas 2 proposições, P e Q, são verdadeiras ou são falsas. E eu posso criar outras proposições partindo do P e do Q. Eu posso fazer conexões entre elas, quer dizer, ligar essas proposições e criar novas proposições. Por exemplo, eu posso criar a proposição P e Q. Quem seria a proposição P e Q? P e Q seria: o Lula é presidente do Brasil e José Elias é professor. Isto seria uma nova declaração, que foi criada através da ligação do P com o Q, com essa conjunção E.
Então eu posso ligar P e Q através de uma conjunção E. E eu crio uma nova proposição. Essa proposição aqui é chamada de proposição composta. E P e Q, nesse caso, passam a ser chamadas de proposições simples. Eu posso criar outras proposições, por exemplo, assim, ó. O Lula é o presidente do Brasil ou José Elias é professor. Eu criei uma nova proposição composta. P ou Q. Onde o P é simples, o Q é simples. Eu liguei essas duas proposições simples através da disjunção ou. Então eu posso usar E, posso usar ou, para criar as proposições compostas. Eu posso dizer assim, olha, se o Lula é o presidente do Brasil, então José Elias é professor. Eu criei uma proposição composta. Uma proposição composta por uma condicional. CP, então que. CP, então que. Então, podemos partir de proposições simples, ligar elas com E, que é conjunção, com OU, que é disjunção, com C, então, que é condição, e criar proposições compostas. Este E, este OU, este C, então, são chamados de conectivos. E eles são usados para ligar as proposições simples, criando as proposições compostas. Então, vamos ver quais são os conectivos fundamentais e quais são os símbolos que representam esses conectivos. Vamos lá, conectivos. Nós vamos usar este símbolo aqui, ó, para representar o conectivo E, que é a conjunção. Esse conectivo vai representar a conjunção. O E. Então você vai ler isto como sendo E. E nesse caso eu crio a proposição P e Q. Como é que você lê? P e Q. Naquele exemplo seria Lula é presidente do Brasil e José Elias é professor. P e Q. Um outro conectivo vai aparecer com este símbolo, que vai representar o OU. O OU, que é uma disjunção. O OU é uma disjunção. E o OU será representado, então, por este símbolo. Eu crio proposições compostas, por exemplo, P ou Q. P ou Q. Existe um outro símbolo que vai ser esse aqui, ó. Ele vai ser usado para representar o não, que é a negação. Mas alguns autores escrevem como sendo esta cantoneira e outros escrevem como sendo essa minhoquinha aqui. Esse símbolo, ou de cima ou de baixo, vai representar o não, que é a negação. Então a negação pode aparecer usando este símbolo de cima, ou pode aparecer usando este símbolo embaixo. A Carlos Chagas gosta mais deste símbolo aqui, a CESP o de cima. No nosso caso, a Carlos Chagas provavelmente vai aparecer com esta anotação. Isso quer dizer ou não? Por exemplo, ó, se aparecer isso aqui, que seria a negação de P, o não P. Estaria negando a proposição P. Se eu falasse, ó, o Lula é o presidente do Brasil, é a proposição P. Quem seria isso aqui? A negação. Lula não é o presidente do Brasil. Um outro conectivo parece com essa seta que vai para a direita. Esta seta que vai para a direita. Esta seta vai representar C, pontinho, 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 então, pontinho, pontinho, pontinho. Isto aqui é o que nós chamamos de condicional. A condicional.
que cria proposições, condições suficientes e condições necessárias. Então representa assim, então. Aparece assim, olha, P, CP, então que. Como é que você lê? CP, então que. Como você lê? CP, então que. Como você lê? CP, então que. Então é C, então. C, então. Ora, temos uma seta nos dois sentidos, vai e volta, vai e volta. Aí, nesse caso, seria pontinho, 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 C, E, somente C. Pontinho, 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 C, E, somente C. C e somente C. E aí, isto se chama bicondicional. Bicondicional. C e somente C. A setinha nos dois sentidos, vai e volta. Você teria assim, olha, P, C e somente CQ. P, C e somente CQ. P, C e somente CQ. Setinha nos dois sentidos. Então, vamos usar esses símbolos aí, que pode aparecer aí esses símbolos. Ó, aqui em cima, vamos repassar? Então, repassa a imagem. Isso quer dizer E, que é a conjunção E, P, Q, E. Isso quer dizer O. Isso quer dizer O. Eu estou mudando aqui para o grave para ficar mais fácil de você gravar, né? Ó, então o que é isso aqui? Fale E. Fale E. Isso aqui O. Isso aqui O, P, O, Q. Isso aqui não pode aparecer assim ou pode aparecer assado. Isso aqui é não, P. Mas pode aparecer também assim, ó. Não, P. Isso aqui, ó, C, então, como é que se lê? Se então, se chove, então fica em casa, se trabalho, então ganho dinheiro, CP, então que... Beleza? E nos dois sentidos, C e somente C. C e somente C. C e somente C. P, C e somente CQ. P, C e somente CQ. Bem, sendo assim, vamos fazer o nosso exemplo número 3 da lista de exercícios. Exemplo número 3. Veja então a imagem da questão número 3 no seu monitor. Vamos lá, questão número 3. Sejam as proposições P e Q. Tal que P é a proposição o governo é bom. Q é a proposição não há inflação. Descrever as seguintes proposições abaixo. Então, em cima está dizendo P é a proposição o governo é bom e Q é a proposição não há inflação. Eu vou representar, então, essas proposições abaixo. Letra A. A letra A diz, então, que não P. A negação de P. Como é que eu poderia representar, então, a negação de P? Bem, é não P, estou negando P. P é o governo é bom. A negação não P é o governo não é bom. Aquilo, a negação de P, não é bom. Tranquilo, tranquilo?
A letra B. Letra B diz P ou que. A letra B diz P ou que. Então, como é que ficaria a sentença? P ou que seria o governo é bom, o governo é bom, ou, aquele é a disjunção, é o ou, né? Ou não há inflação, não há inflação. Tranquilo? A letra C. Letra C diz P e que. Letra C é P e que. Como é que ficaria então? O P é o governo é bom, então ficaria o governo é bom. O governo é bom. E, aí o conectivo ali é E, né? É E. Que não há inflação. Que não há inflação. Letra D. Letra D você tem a condicional. CP, então que? CP, então que? Então seria C, o governo é bom. C, o governo é bom. Então, não há inflação. Não há inflação. É uma condicional. Se o governo é bom, então não há inflação. CP, então que? E a letra E é a bicondicional, né? A bicondicional. P, C e somente CQ. P, C e somente CQ. Então seria o governo é bom. O governo é bom. C e somente C. Não há inflação. Não há inflação. Então, estas seriam as respostas dos itens A, B, C e D da questão número 3. Né? Esta foi questão número 3. Questão número 3. Vamos então agora à questão número 4. Veja então no seu monitor a questão número 4. Questão número 4. Diz assim, ó. Considere a proposição. Paulo estuda, mas não passa no vestibular. Paula estuda, mas não passa no vestibular. Nessa situação, o conectivo lógico é... Quer saber que conectivo há nesta proposição? Questão da Fundação Carlos Chagas, né? FCC. Vamos analisar a sentença. Paulo estuda, mas não passa no concurso público. É uma proposição composta, né? Aqui você tem Paulo estuda, um verbo estudar. Passa no concurso, verbo passar. Então nós temos duas sentenças aqui, ligadas por qual conectivo? Bem, o conectivo é esse mais aqui, ó. E qual é o papel desse mais? O papel desse mais é o papel da conjunção.
É o papel do E. Esse mais aí, ó, representa E. Quando você fala, Paulo estuda mais, não passa no concurso, você quer dizer que Paulo estuda e não passa no concurso. Paulo estuda e não passa no concurso. Portanto, esta proposição composta está usando o conectivo e. O conectivo e. Logo, nós temos o e, é uma conjunção. Opção correta é a letra B de bola. Resposta à questão número 4 da Carlos Chagas, letra B de bola. Resposta, letra B de bola. Tranquilo, tranquilo. Bem, agora então, vamos ver uma coisa. Os conectivos podem ser a conjunção, que é o e, disjunção, que é o ou, condicional, que é se então, a negação, que é o não, a bicondicional, que é o sem somente se. Nós temos aqui o nosso exemplo anterior, que é a proposição P, a proposição Q. P quer dizer o Lula é o presidente do Brasil, Q quer dizer o José Dias é professor. Eu criei P e Q. Olha que interessante. A proposição P pode ser verdadeira, pode ser falsa. Q também pode ser verdadeira, pode ser falsa. Logo, essa proposição P e Q, que é a composta, também pode ser verdadeira, pode ser falsa. Ora, e como é que eu consigo montar o valor lógico da proposição P e Q? Por exemplo, se P for verdadeira e Q for verdadeira, P e Q será o quê? Será verdadeira, né? Agora, se P for verdadeira e Q for falsa, P ou Q seria o quê? Seria verdadeira. Se eu tiver, por exemplo, aqui, olha, P falso e Q falso. Se P, então, Q, essa composta será o quê? Se falso, então, falso. Será verdade. Como nós criamos uma composta a partir de proposições simples, cada proposição simples tem seu valor lógico. Será verdadeira ou será falsa. E a composta também será verdadeira ou falsa. E o valor lógico dela vai depender do tipo de conectivo que eu estou usando. Se eu estou usando o e, pode dar uma coisa, o ou pode dar outra coisa, o se então pode dar outra coisa. Então, cada conectivo, e, ou, então, sem somente se, né, ou não, produz um valor lógico segundo uma regra. Então, existe uma regra para o valor lógico da conjunção e, existe outra regra para o valor lógico da conjunção ou, existe uma outra regra para o valor lógico da condicional se, então. E nós vamos ver, então, agora, quais são as regras de cada conectivo. Quais são as regras de cada conectivo? Vamos ver a regra do e, do ou, do se, então, do não, do sem somente se. E a regra de cada conectivo, para ficar mais fácil para memorizar, nós vamos colocar numa tabelinha. E chamaremos essa tabelinha, aqui mostra as regras de cada conectivo, de tabela verdade. Então a tabela verdade é um quadro que te apresenta a regra de cada conectivo. E foi colocado numa tabelinha para facilitar a sua memorização. Vamos então à tabela verdade, ver a regra de cada conectivo. Então, tabela verdade. Tabela verdade. Vamos ver a regra de cada conectivo. Eu vou fazer uma tabelinha aqui, assim, ó. Na primeira coluna, eu vou botar uma proposição, sei lá, uma proposição P. Na segunda coluna, uma proposição Q. Pois eu preciso de, no mínimo, 2 proposições simples para fazer uma composta. E aqui eu vou colocar 4 linhas. 4 linhas. Pois se eu tenho 2 proposições simples, eu vou ter 4 possibilidades de valores lógicos para o par PQ. Por exemplo, eu posso ter P verdadeira, Q verdadeira.
É uma possibilidade. Eu posso ter P verdadeira, Q falsa. É outra possibilidade. Posso ter P falsa, Q verdadeira. É outra possibilidade. E posso ter ambas falsas. Ambas falsas. E eu quero saber a regra de cada conectivo. Então, para saber a regra, por exemplo, da negação, a regra do não. A regra da negação, então, eu vou colocar aqui nessa coluna. Eu vou colocar, então, aqui, ó, este símbolo que é a negação, não P. Aqui, então, nessa coluna, eu vou te mostrar a regra da negação. Quero saber a regra da disjunção, do ou. Então, aqui, eu colocar uma coluna usando o ou. Vou fazer o ou dessas duas, por exemplo. Então, seria P ou Q. Aqui, eu vou te dar, então, a regra do ou. Da disjunção. Quero saber qual é a regra do E. Então, vamos colocar nessa coluna o E. Então, eu vou fazer, por exemplo, P, E, Q. E eu vou te mostrar, então, a regra do E. Quero saber a regra da condicional. CP, então, Q? Então, vou colocar uma coluna aqui, ó. DCP, então, Q? E aqui você vai ver a regra da condicional, do se, então. E agora eu gostaria de saber a regra da bicondicional, do se e somente se. Então, eu vou colocar uma coluna, DP, se e somente CQ. Então, em cada coluna, nós vamos apresentar a regra de cada conectivo. Em cada coluna, você terá a regra de cada conectivo. Vamos lá, então. Primeiro, quero saber a regra do não, olha, do conectivo negação, do não, não. Para ter a regra da negação, eu vou negar a proposição P e colocar aqui. Então, pense comigo, qual é a regra de uma negação? A regra da negação é a seguinte, gente. Se você tem uma declaração e ela for verdadeira, e você negar, ela vai passar a ser falsa. E se a declaração for falsa e você nega, ela passa a ser verdadeira. Então, a regra da negação é a seguinte: se a proposição é verdadeira, a sua negação será falsa. Se a proposição for falsa, a sua negação será verdadeira. Então, o não, a negação apenas troca o valor lógico. Se a proposição for verdadeira, a negação será falsa. Se a proposição for falsa, a negação será verdadeira. Então vamos, por exemplo, fazer isso aqui, ó, preencher essa coluna. Essa coluna diz para negar a proposição P, que está na primeira coluna. Vamos negar. Se a proposição P é verdadeira, a sua negação não P será falsa. Se a proposição P é verdadeira, a sua negação não P será falsa. Se a proposição P for falsa, a sua negação não P, aí será verdadeira. Se a proposição P for falsa, a sua negação, aí será verdadeira. Esta é a regra da negação. Apenas troca o valor lógico. Agora eu quero saber a regra do ou. A regra do ou, ó, da disjunção. Quando eu uso ou, como eu formo o valor lógico da proposição composta? P ou Q, por exemplo. Olha, gente, a regra do ou é simples. É o seguinte: quando você estiver usando o ou, a sentença será falsa somente num caso. Quando todo mundo for falso. Caso contrário, o ou vai dar sempre verdade. A regra do ou será falso somente num caso. Quando todo mundo for falso. Caso contrário, o ou dá verdade. Quer dizer, para que o ou seja falso, todas as proposições envolvidas terão que ser falsas. Caso contrário, o ou dá verdade.
Estou te dizendo que somente falso ou falso dá falso. Somente falso ou falso dá falso. Caso contrário, ou dá sempre verdade. Vamos preencher essa coluna. P ou Q. P ou Q, usando essa regra. Na primeira linha eu tenho verdade ou verdade. Verdade ou verdade vai dar verdade. Na segunda linha eu teria P ou Q, verdade ou falso. Verdade ou falso dá verdade. Na terceira linha eu teria falso ou verdade. Falso ou verdade dá verdade. Já na última linha, eu tenho falso ou falso. Todo mundo é falso. E eu acabei de dizer que o ou só dá falso quando todo mundo for falso. Então aqui vai ser falso. O ou somente será falso quando todas as proposições forem falsas. Nos outros casos será sempre verdade. Esta é a regra da disjunção. Esta é a regra do ou. Esta é a regra do ou. Agora vamos ver a regra do e. A regra da conjunção. A regra da conjunção. P e Q. P e Q. P e Q. Como é a regra do e? Olha só. Se você estiver usando e, estiver usando uma conjunção, a conjunção só vai dar verdade se todas as proposições forem verdadeiras. Isso quer dizer, com e, o e só dá verdadeiro se todo mundo for verdadeiro. Somente verdade e verdade produz verdade. A verdade é limpa, né? O e é limpo, ó. Verdade e verdade é o único caso onde dá verdade. Nos outros casos vai ser falso. Somente verdade e verdade dá verdade. Nos outros casos vai dar falso. Para o e dar verdadeiro, todo mundo tem que ser verdadeiro. Vamos então preencher aqui, ó. P e Q, verdade e verdade. É o único caso onde o e vai dar verdade. Nos outros casos será falso. Ah lá, ó. Verdade e falso. Vai dar falso. Falso e verdade. Vai dar falso. Falso e falso. Vai dar falso. Esta é a tabela verdade do e, do e. Agora vejamos a coluna do CP, então que? Isto é uma condicional. CP, então que? CP, então que? Como é a regra do então? Você tem o CP, então que? A regra é a seguinte. Esse tipo de proposição condicional, né, somente vai dar falso num caso. Só dá falso quando for se verdade, então falso. Para que uma condicional seja falsa, ela tem que partir de verdade para falso. Só vai dar falso quando o P for verdadeiro e Q for falso. Então como ficaria a regra? Ó, CP então Q. Se verdade, então verdade. Aí vai dar verdade. Se verdade, então falso. Se verdade, então falso, é o único caso onde será falso. Nos outros casos vai dar sempre verdade. Se falso, então verdade. Aí dá verdade. Se falso, então falso. Aí dá verdade. Estou te dizendo então que o CP então Q somente dá falso em um caso. Quando for ser verdade, então falso. É o único caso que dá falso. Nos outros casos dá verdade. Esta é a regra da condicional. E agora, finalmente, chegamos ao P, C e somente CQ. O C e somente C. C e somente C. A bicondicional. Qual é a regra da bicondicional? Olha, a regra do C e somente C é o seguinte. Esta proposição composta vai dar verdadeira toda vez que o valor lógico de P for igual ao valor lógico de Q. Se os valores lógicos forem diferentes, a bicondicional será falsa.
Mas se os valores lógicos forem iguais, a bicondicional será verdadeira. Então, veja só, olha, nesse caso, verdade sem somente ser verdade são iguais, então vai dar verdade. No segundo caso, verdade sem somente ser falso, os valores lógicos são diferentes, então vai dar falso. Aqui, ó, falso sem somente ser verdade. Os valores lógicos são diferentes, então aqui vai dar falso. E aqui, ó, falso sem somente ser falso. Os valores lógicos são iguais, então vai dar verdade. Então aqui você tem aí no quadro a regra dos conectivos. Esta regra, mostrada nesta tabela, é chamada de tabela verdade. Então, a tabela verdade é a regra dos conectivos. Ora, essas regras, precisam ser conhecidas. Se algum aluno for fazer uma prova e não souber a tabela verdade, quer dizer, não souber a regra dos conectivos, ele não sabe lógica. Então, a tabela verdade, ela tem que ser conhecida, ela tem que ser memorizada. Essas regras foram colocadas numa tabela para facilitar a memorização. As regras foram colocadas numa tabela para facilitar a memorização e foi chamada de tabela verdade. Então, eu digo para você, este negócio aqui, ó, é para decorar. Isto aqui é para decorar. Alguns alunos reclamam do professor, fica com a imagem do quadro, tá? Reclamam do professor e falam, eu não gosto do professor José Elias, porque ele fica falando para decorar a tabela verdade. E eu não gosto de decorar, eu gosto de entender. Meu querido, estas são as regras dos conectivos. Elas foram feitas ali para você decorar e colocaram nessa tabela para facilitar que você decore. Eu só vou pedir para o rapaz da técnica diminuir um pouquinho a letra que ficou em 2 colunas aqui em cima, ó, desconfigurou, né? Então, enquanto isso, você vai vendo. Então, isso foi colocado na tabela para facilitar para se decorar. É por isso que está numa tabela. Se não fosse necessário decorar, não tinham colocado numa tabela. Acho que se você diminuir a letra, vai dar certinho. Aí, diminui essa letrinha. Vamos com um probleminha técnico aqui. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, fica um pouquinho. Agora faz uma coisa. Aí fica pequenininho demais, né? Faz uma coisinha aqui, ó. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo me intrometer. Beleza? Faz aí pra gente. Então, ó, decore essa tabela. Decore esta tabela. Vamos lá? Só para ver aqui, ó. Não P, vou negar o P. Se P é verdade, a negação é falsa. Se P é verdade, a negação é falsa. Se P é falsa, a negação é verdade. Se P é falsa, a negação é verdade. Apenas troca o valor lógico. P ou Q? O ou somente dá falso quando todo mundo for falso. O ou somente dá falso quando todo mundo for falso. Então o que fica? Verdade ou verdade dá verdade. Verdade ou falso dá verdade. Falso ou verdade dá verdade. E falso ou falso? Aí dá falso. É o único caso que dá falso, quando todo mundo for falso. Agora o E, a conjunção P-E-Q. P-E-Q. Então, a regra do E é o seguinte, o E somente dá verdade se todo mundo for verdade. Nos outros casos vai dar falso. Somente verdade e verdade dá verdade. Então, vamos lá. Verdade e verdade dá verdade. E é o único caso que vai dar verdade. Verdade e é falso dá falso. Falso e verdade dá falso. Falso e falso dá falso. Beleza?
Agora, então, vamos ao CP, então, que? CP, então, que? Só tem um caso para uma condicional ser falsa. Somente quando fosse verdade, então, falso. Nos outros casos, vai dar verdade. CP, então, que? Se verdade, então, verdade. Dá verdade. Se verdade, então, falso. É o único caso que dá falso. Se falso, então, verdade. Dá verdade. Se falso, então, falso. Dá verdade. E agora, o C e somente C... O C somente C vai ser verdade quando os valores lógicos vão ser iguais. Se os valores lógicos forem diferentes, vai dar falso. P C somente CQ. Verdade e C somente C verdade. Dá verdade. Verdade e C somente C falso. Dá falso. Falso C somente C verdade. Dá falso. Falso C somente C falso. Dá verdade. Então esta tabela aí, ó, está te mostrando a regra de cada conectivo. E você tem que saber a regra deles. Essa regra pode vir escrita apenas, cada regra de cada um deles lá descrita. Mas então, por que botar numa tabela? Porque os caras gostam de tabela? Não! Colocaram numa tabela para que você decore. É por isso que isso está numa tabela, é para que você decore. Então, aqueles alunos que falam, eu não gosto de decorar, eu gosto de entender. Tudo bem, entenda, mas decore. Está na tabela para decorar, mas né? Não, decore esse negócio. Vamos então aí, para facilitar a decoreba, para então facilitar a decoreba, vamos na questão número 5. Seria possível, então, a técnica, colocar aí, ó, a imagem da questão número 5 e aquela lousa embaixo, né? Às vezes a gente consegue fazer isso, colocar aí a imagem da lousa embaixo, né? Aqui embaixo, e aí o cara dá uma coladinha na tabela verdade. Consegue fazer isso? Não consegue? O pessoal às vezes coloca aí, ó, faz aquele quadrinho para aparecer a tabela verdade. Não é. Não consegue? Não? Pô, quase todas as aulas os caras fazem, o que ele está fazendo agora? Mudou a tecnologia. Mudou a tecnologia. Beleza, né? Vamos ver então, olha. Aí, tá aí no cantinho a tabelinha verdade, né? Enquanto você está decorando, vai aparecer ali naquele cantinho para facilitar, né? Por enquanto, se você ficar na dúvida, você dá uma olhadinha, uma coladinha, né? Dá uma coladinha e responde. Vamos lá, questão 5, preencha essa tabela. Vamos preencher a tabelinha? Vou preencher então a tabelinha verdade aí, ó. Vamos preencher então a tabelinha aqui, ó. Vamos ver se é para te ajudar a decorar. A primeira coluna eu quero negar a proposição P. Aqui, ó, tem a proposição P na primeira coluna, eu quero fazer então essa coluna da negação de P, do não P. Como é que vai ficar? Veja só, se P é verdadeira, a negação será falsa. Se P é verdadeira, a negação será falsa. E se P for uma proposição falsa, a negação será verdadeira. Se P for uma proposição falsa, a negação será verdadeira. A regra da negação apenas troca o valor lógico. Vamos ver, por exemplo, aqui, ó. Não que, quero negar o que. O que está na segunda coluna. Como é que fica? Se que for uma proposição verdadeira, a negação será falsa. E se que for uma proposição falsa, a negação será verdadeira. E se que for uma proposição verdadeira, a negação será falsa. E se quer for uma proposição falsa, a negação será verdadeira. Esta é a regra da negação. Apenas troca o valor lógico. E agora a regra do ou. Você lembra do ou? A regra do ou é o seguinte, o ou somente vai dar falso quando todo mundo for falso. Nos outros casos vai dar verdade. Então, na coluna do ou só vai ter um falso, quando todo mundo for falso. Nos outros casos vai dar verdade. Então vai ter uma falsa e 3 verdadeiras. Somente falso ou falso dá falso.
Vamos lá então, na primeira linha. Verdade ou verdade? Aí dá verdade. Na segunda linha, você tem verdade ou falso. Verdade ou falso? Aí vai dar verdade. Na terceira linha, você tem falso ou verdade. Falso ou verdade? Aí vai dar verdade. E na última linha, aí sim, você tem falso ou falso. E falso ou falso, todo mundo é falso. É o único caso onde o ou vai dar falso. Somente nesse caso. Beleza? E agora, vamos fazer a regra do E. P-E-Q. P-E-Q. Vamos lá, o E. Vamos lá. Como é que é a regra do E? A regra do E é a seguinte. O E somente dá verdade quando todo mundo for verdade. Caso contrário, o E vai dar falso. Estou te dizendo então que somente verdade e verdade dá verdade. Nos outros casos vai dar falso. Então nessa coluna eu vou ter uma verdadeira e 3 falsas. Vamos lá, P e Q. Verdade e verdade. Aí vai dar verdade. É o único caso que vai dar verdade. Todo mundo é verdade. Na segunda linha, verdade e falso. Aí vai dar falso. Terceira linha, falso e verdade. Aí vai dar falso. E depois, quarta linha, falso e falso. Aí vai dar falso. Então, esta é a tabela verdade do E, do P e Q. Agora nós temos o seguinte. Eu quero fazer a tabela verdade do não P e não Q. O conectivo que você está vendo aqui, ó, é o E. É o E. Vou aplicar a regra do E. Vou aplicar a regra do E. Mas o E de quem? O E do não P com o não Q. Do não P com não Q. Vou aplicar a regra do E no não P com não Q. Então, eu tenho que olhar para a terceira e para a quarta coluna. Vou olhando para não P e para não Q, eu vou aplicar a regra do E desses dois. Como é que é a regra do E? O E só dá verdade quando todo mundo for verdade. Então, regra do E para não P e não Q. Como é que fica? Não P e não Q. Falso e falso. Dá falso. Não P e não Q. Como é que fica? Falso e verdade. Dá falso. Não P e não Q. Como é que fica? Verdade e falso. Dá falso. Não P e não Q. Como é que fica verdade e verdade? O E só dá verdade quando todo mundo for verdade, né? Então, não P e não Q, verdade e é verdade, vai ser o único caso onde aqui vai dar verdade. Agora, vamos ao não P ou não Q. Não P ou não Q. Vamos à regra do ou, a regra do ou. Mas eu quero aplicar o ou para o não P e para o não Q. Então, vou aplicar a regra do ou nessas duas colunas, do não P com o não Q. E como é a regra do ou? O ou só dá falso quando todo mundo for falso. Nos outros casos, o ou vai dar verdade. Então, não P ou não Q. Falso ou falso. Vai dar o quê? Falso. É o único caso onde o ou vai dar falso. Não P ou não Q. Falso ou verdade. Aí vai dar verdade. Não P ou não Q. Verdade ou falso. Aí vai dar verdade. Não P ou não Q. Verdade ou verdade. Aí vai dar verdade.
Então, esta é a resposta da questão número 5, tabela verdade. E você só vai ficar bom nisso se você treinar, se você fizer, se você repetir a tabela verdade e decorar ela, né? Então você vai decorar fazendo exercícios, né? Fazendo exercícios. Então entre lá no blog, tem um monte de exercícios, tem uma apostila lá, né? A apostila completa, ou a apostila também resumida. Pegue a apostila e faça os exercícios. Em geral, os exercícios lá das minhas apostilas lá do blog e tem todas as questões resolvidas dentro dela. Todas as questões respondidas. Então, facilita muito para você. Vamos então na questão número 6. Questão número 6. Opa, também aqui, ó. Tem então que aumentar um pouquinho essa coisa aqui. Ah, dá para aumentar? Legal. Dá pra fazer assim, ó. Beleza? Pronto. Questão número 6. Surge aí no seu monitor. Também complete a tabela, né? Também complete a tabela. Vamos lá então. Complete a tabela. Bem, você tem que decorar a tabela verdade. Então isso é para te ajudar. Vamos fazer então aqui? Aqui eu tenho a coluna do não P, depois a coluna do não Q, depois a coluna do não Q, depois a coluna do P ou Q, do OU, e depois do P e Q. Vamos então completar esse negócio aí. Vamos lá. Não P. Eu quero negar a primeira coluna. Vamos lá. A negação apenas troca o valor lógico. Se P é verdadeira, a negação é falsa. Se a proposição P é verdadeira, a negação é falsa. Se a proposição P for falsa, sua negação será verdadeira. Se a proposição P for falsa, sua negação será verdadeira. Agora vamos fazer o não que, vamos negar o que, vamos negar o que? O que está na segunda coluna, então vamos para a segunda coluna, vamos lá. Se que for uma proposição verdadeira, a negação será falsa. Se que for uma proposição falsa, a negação será verdadeira. Se que for uma proposição verdadeira, a negação será falsa. E se que for uma proposição falsa, a negação será verdadeira. E agora então, vamos ao ou, P ou Q. A regra do ou. Você lembra do ou? Como era o ou? O ou somente vai dar falso quando todo mundo for falso. Nos outros casos, o ou dá verdade. Então, somente falso ou falso dá falso. Então, eu vou ter uma célula falsa nessa coluna e 3 verdadeiras. Vamos lá, P ou Q? Primeira linha, verdade ou verdade. Verdade ou verdade dá verdade. P ou Q? Verdade ou falso. Verdade ou falso dá verdade. Terceira linha, falso ou verdade. Falso ou verdade dá verdade. E a última linha, falso ou falso. O ou somente dá falso quando todo mundo for falso. Portanto, falso ou falso é o único caso que dá falso. Falso ou falso é o único caso que dá falso. Falso ou falso dá falso. E agora, P e Q. P e Q, a regra do E. Ora, como é que é a regra do E você decorou? O E somente dá verdade se todo mundo for verdade. Nos outros casos dá falso. Somente verdade e E, verdade dá verdade. Então aqui eu vou ter um caso sendo verdade e 3 falsos. Vamos lá. P e Q, verdade e E, verdade. Aí é o único caso onde dá verdade. Então, verdade e é verdade, dá verdade. Na segunda linha, verdade e é falso. Aí vai dar falso.
Terceira linha, falso e verdade. Aí vai dar falso. Quarta linha, falso e falso. Aí vai dar falso. Legal, legal. Esta é a resposta da questão número 6. Esta é a resposta da questão número 6. Beleza? Questão número 6. A resposta está aí. Vamos agora então na questão número 7. Questão número 7 surge no seu monitor. Veja o enunciado da questão 7. Determine o valor verdade da sentença, aí me dá aquela proposição toda, sabendo que val A é igual a V. Vou botar na outra linha, ó. Val A igual a V quer dizer o valor lógico da proposição A é verdade. Beleza? Depois fala, val B é igual a F. Isso quer dizer, então, que o valor lógico da proposição B é F. É falso. Depois diz, val C é igual a EV. O valor lógico da proposição C é verdade. Quer dizer, se A for uma proposição verdadeira, B for uma proposição falsa, e C for uma proposição verdadeira, esta proposição aqui em cima será verdadeira ou será falsa? Isso que ele quer. Então eu quero saber o que esta proposição aqui em cima é, se ela é verdadeira ou ela é falsa, naqueles casos ali embaixo. Então a questão número 7, eu vou escrever aqui, ó, questão 7. Está me dizendo o seguinte, quando a proposição A for verdadeira, quando a proposição B for falsa, e quando a proposição C for verdadeira, então se A é verdadeira, B é falsa e C é verdadeira, esta proposição enorme que ele colocou aqui, ó, A, E, CB é então C, C e somente C, C e somente C, abriu um negócio aqui, ó, não há E, B ou C. Esta proposição será verdadeira ou será falsa? Quando A for verdadeira, B falsa e C verdadeira, o que vai ser essa proposição? Veja como é que eu faço. Ó. É claro, você vai precisar da tabela verdade decorada. Então, fique com a tabela verdade aí em mãos, né? Caso você não tenha decorado. Então, primeira coisa, eu vou colocar o valor lógico de cada proposição em cima dela. Depois eu substituo. Ó, A é verdadeira, então vem aqui, ó, A é verdadeira. B é falso, então vem aqui, ó, B é falso. C é verdadeira, então aqui C é verdadeira. Se A é verdadeira. B é falsa. E C é verdadeira. Coloquei o valor lógico em cima de cada uma delas, tá? Agora eu vou substituir cada proposição pelo seu valor lógico. Por exemplo, como vai ficar aqui, ó? A é verdadeira. E o que eu tenho aqui, ó? Se F é então V. Estou substituindo as proposições pelos seus valores lógicos. Aí você tem C e somente C. Só toma um pouquinho de cuidado aqui, ó. A é verdadeira, mas aqui você tem a negação de A. Se A é verdadeira, a negação será o quê? Será falsa. Se A é verdadeira, a negação será falsa. E, bem, agora substituo falso ou verdade. Agora eu vou calcular primeiro os parênteses.
Vou usar a tabela verdade para resolver os parênteses. O que vai ficar aqui, ó? Verdade é. Se falso, então verdade. Pela tabela verdade, se falso, então verdade, dá verdade. Então, pela tabela verdade, se falso, então verdade, dá verdade. Né? Aí você tem falso e. Falso ou verdade? Bem, o ou. Falso ou verdade? Pela tabela verdade do ou, dá verdade. E agora você vem aqui, ó. Verdade e é verdade. Pela tabela verdade, verdade e é verdade, dá verdade. E agora aqui. Falso e verdade. Pela tabela verdade do e, falso e verdade, dá falso. E você terminou então com verdade sei somente ser falso. E pela tabela verdade, verdade sei somente ser falso, dá falso. Portanto, esta proposição é falsa. Quando A for verdadeira, B falsa e C verdadeira. Será uma proposição falsa. Resposta é uma proposição falsa. Questão número 7 é uma proposição falsa. Legal, 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 né? Questão 7 é falsa. Estamos aguardando um pouquinho para você copiar direitinho. Quer dizer, se o cara não souber a tabela verdade decorada, esse tipo de questão ele acaba dançando, né? Vamos na questão número 8? Questão número 8, então, surge no seu monitor. Veja o enunciado da questão número 8. Determinar o valor da sentença. Determinar o valor da sentença. Aí dá. Se A, então, abre o parênteses, não B, C somente C, C, E, C ou D. Sabendo-se que valor lógico de A é verdade, valor lógico de B é falso, valor lógico de C é falso e valor lógico de D é V. E eu quero saber o que aquela proposição será. Então, é a questão número 8. Então, A é verdadeira, B é falsa, C é falsa e D é verdadeira. Então, vamos aqui à questão número 8. Primeiro, ele me diz que A é uma proposição verdadeira. Me diz que B é uma proposição falsa. Me diz que C é uma proposição falsa. E me diz que D é uma proposição verdadeira. Quando A for verdadeira, B falsa, C falsa e D verdadeira, o que será esta proposição? Se A, então, abre um colchete, ele coloca não B, C e somente C, o C, E, C ou D. Quer dizer, quando A for verdadeira, B falsa, C falsa e D verdadeira, esta proposição A, se A então, não B, C e somente C, C, E, C ou D. Será verdadeira ou será falsa? Esta proposição será verdadeira ou será falsa? Vamos lá. Vou colocar o valor lógico em cima de cada uma delas. A é verdadeira, então aqui vai ser verdade. B é falsa, então aqui vai ser falso. C é falso, aqui vai ser falso. C é falso, aqui vai ser falso. E D é verdade. Agora vamos substituir? Vamos substituir cada proposição
pelo seu valor lógico. Então, vamos lá. Aqui fica verdade, então, abre aqui. Cuidado, ó. B é falso, mas aqui é a negação de B. Se B é falsa, a negação vai ser verdadeira. C e somente C. C e somente C. O C. O C é falso. Então aqui vai dar falso. O E, abre aqui. Falso ou verdade. Então agora vamos aplicar a tabela verdade primeiro nos parênteses. Vamos lá. Repete-se verdade e então. Nós temos pela tabela verdade. Verdade sem somente ser falso. Dá o quê? Falso. E pela tabela verdade, falso ou verdade? Falso ou verdade? Dá o quê? Dá verdade. E agora você tem ser verdade, então. Regra do E, pela tabela verdade, falso e verdade. Falso e verdade dá falso. E você acabou com se verdade, então falso. Se verdade, então falso. Pela tabela verdade, se verdade, então falso, dá falso. Portanto, esta é uma proposição falsa. Quando A for verdadeira, B falsa, C falsa e D verdade, aquela proposição será falsa. Questão número 8, resposta falso. Resposta, então, falso. Questão número 8, resposta falso. Vamos então à próxima questão. Ela surge no seu monitor, veja o enunciado da próxima questão. Uma questão que há um texto, nós temos um texto aqui, que serve da questão de 9 a 13. De 9 a 13. Vamos lá então? Lê os itens, lê primeiro o texto. Olha lá. Leia comigo. Considere que as letras P, Q, R, T representem proposições. E que os símbolos, aí vem os símbolos aqui, ó, tá bem pequenininho, vamos melhorar isso aqui? O primeiro símbolo aqui, ó, é o não, né? Este segundo símbolo aqui, ó, é o E. Este terceiro símbolo que está aparecendo aqui, ó, tá pequenininho, é o ou. E este aqui é o então. Sejam operadores lógicos que constroem novas proposições. Isso significa o não, realmente, o primeiro é o não, né? Aqui, ó. E, realmente, o segundo é o E, ó. Ou, realmente, o terceiro é ou. E então, realmente, o terceiro é aquele então. Respectivamente. Na lógica proposicional, cada proposição assume um único valor lógico, um único valor verdade. Cada proposição, ou ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Que pode ser verdadeiro ou falso, mas nunca ambos, quer dizer, nunca pode ser as duas coisas simultaneamente. Com base nas informações apresentadas no texto acima, julgue os itens a seguir, tá? Aí fala assim, ó, questão número 9, julgue como certo ou errado. Questão número 9, diga se está certo ou se está errado. Se as proposições P e Q são ambas verdadeiras, então a proposição não P ou não Q é verdadeira ou é falsa? Essa proposição não P ou não Q é verdadeira ou falsa? Então, se as proposições P e Q são ambas verdadeiras,
Então a proposição não P ou não que também é verdadeira. Ele está certo ou ele está errado? Está dizendo aqui que ela é verdadeira. Está certo ou está errado? Bem, questão número 9. Vamos interpretar aqui. Ó. Está me dizendo, ó, vamos até o quadro. Se as proposições P e Q são ambas verdadeiras, está me dizendo então que o valor lógico da proposição P é verdade. Está me dizendo que o valor lógico da proposição Q também é verdade. Se ambas são verdadeiras, então está me dizendo isso. Aí ele fala, então, a proposição não P ou não Q. Ele diz que esta é uma proposição verdadeira. Ele está certo ou ele está errado? É moleza, né? Vamos lá. Vou colocar o valor lógico em cima de cada uma delas. P é verdadeira, então bota aqui, ó, verdadeira. Q é verdadeira, Q é verdadeira. Bem, o que vai ficar? Se P é verdadeira, a negação será falsa. Ou, se Q é verdadeira, a negação será falsa. E você tem, então, falso ou falso. Você tem falso ou falso. Vamos na tabela verdade. O que dá falso ou falso? É o ou, né? Pela regra, o ou somente será falso quando todo mundo for falso. Pela tabela verdade, falso ou falso dá falso. Falso ou falso dá falso. E ele disse que esta seria uma proposição verdadeira. Ele está certo ou ele está errado? Ele está errado. Ele disse que era verdadeira. Não. Resposta da 9 é errado. É uma proposição falsa e não verdadeira, como ele disse. Então, questão número 9, o julgamento seria como errado. Errado. Resposta do 9 seria então errado. Legal, legal, tranquilo? 9, resposta errado. Vamos na questão número 10. Questão número 10 está no seu monitor. Também julgue como certo ou errado. Vamos lá, questão 10. Diz, há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. Está me dizendo, então, que entre essas 3 sentenças abaixo, há duas proposições. Ele está certo ou ele está errado? Vamos lá. Primeira sentença. O BB nesse caso é Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil foi criado em 1980. Isto é uma proposição? Sim, é uma declaração. Que pode ser verdadeira, como pode ser falso, né? Portanto, é proposição. É proposição. É proposição. Então, a primeira é uma proposição. Inclusive, deve ser falsa, né? A segunda. Faça seu trabalho corretamente. Isto é uma proposição? Faça seu trabalho corretamente é uma sentença imperativa. Isto não é uma declaração, isto é uma ordem, né? Portanto, a 2 não é proposição. Não é proposição. Não estou declarando, estou ordenando. Ele disse há 2, até agora só achamos uma. Vamos ver aqui se a terceira é uma proposição. Terceira. Manuela tem mais de 40 anos de idade. Isso é uma declaração? É. Manuela tem mais de 40 anos de idade é uma declaração, que pode ser verdadeira, como pode ser falsa. Portanto, a terceira é proposição. É proposição. Então, nós temos a primeira sendo proposição e a terceira sendo proposição. Portanto, temos 2 proposições. Ele disse que há 2, então ele está certo.
Ele está certo, realmente. Há duas proposições, a primeira e a terceira. Logo a questão número 10, resposta certo. Questão número 10, resposta certo. Realmente há duas proposições. 10 certo. Vamos na questão número 11. Questão número 11. Diga certo ou errado também. Fala. Se a proposição T é verdadeira e a proposição R é falsa, então a proposição se R, então não T é falsa. Certo ou errado? Se a proposição T é verdadeira e a proposição R é falsa, ele diz que essa proposição, se R então não T, é falsa. Ele está certo ou ele está errado? Vamos então até o quadro. Questão número 11. Ele diz, se a proposição T é verdadeira, então está me dizendo que o valor lógico de T é verde. É V. E a proposição R é falsa. Está me dizendo que o valor lógico de R é F. Se a proposição T é verdadeira e a proposição R é falsa, então a proposição se R, então não T. Ele diz que esta é uma proposição falsa. Ele está certo ou ele está errado? Vamos lá. R é falsa. Então, bota aqui, ó, falso. E T é verdadeira. Então, T é verdadeira. Vamos substituir? Ficaria, se F é, então, bem. T é verdadeira, mas aqui é a negação, não T. Então, aqui é falso. E você tem se falso, então falso. E se falso, então falso? Se falso, então falso, vai dar o quê? Vai dar verdade. Ah. Então esta é uma proposição verdadeira. Esta é uma proposição verdadeira. E ele disse que ela era falsa. Opa! Esta proposição é verdadeira. Ele disse que ela era falsa. Ah. Portanto, ele está errado. Ele está errado. Questão número 11, é errado. Ela é uma proposição verdadeira. Ele disse que era falsa. Resposta da questão número 11, errado. Errado. Questão número 11, errado. Tranquilo, tranquilo. 11 é errado. Errado, errado, errado. Vamos então na questão número 12. Questão número 12. Surge no seu monitor. Diz assim a questão número 12. Só vou aumentar um pouquinho que está muito pequenininha aqui. Aqui. Se as proposições P e Q são verdadeiras e a proposição R é falsa, então a proposição se P e R, então não Q é verdadeira, ele está certo ou ele está errado? Está certo ou está errado? Está dizendo então, se a proposição P e Q, se as proposições P e Q são verdadeiras e a proposição R é falsa, então essa proposição, se P e R, então não Q é verdadeira. Certo ou errado? Vamos lá, questão número 12. Diz, se as proposições P e Q são verdadeiras, então está me dizendo que o valor lógico de P é V. O valor lógico de Q também é V. E a proposição R é falsa. Então, o valor lógico de R é F.
Então, a proposição, se P e R, então não que. Ele diz que esta é uma proposição verdadeira. Ele está certo ou ele está errado? Vamos substituir, ó. P é verdadeira, Q é verdadeira e R é falsa. R é falsa. Vamos substituir? Você tem aqui verdade e falso. Então, bem, se Q é verdadeira, a negação não Q será falsa. E agora você tem verdade e falso dá falso. Então, falso. Nós temos falso e falso. Pela tabela verdade, falso e falso dá o quê? Dá verdade. Logo, portanto, esta é uma proposição verdadeira. Se falso, então falso, dá verdade. Se falso, então falso, dá verdade. Logo, ela é verdadeira. E ele disse que era verdadeira. Então, ele está certo. Questão número 12, resposta certo. Questão número 12, a resposta é certo. Realmente é uma proposição verdadeira, como ele afirmou. Resposta certa na questão número 12. Quer dizer, você precisa ter a tabela verdade decorada. Se não tiver a tabela verdade, nesse estilo de questão, você acaba perdido. Tem que saber decoradinho. Vamos então na questão número 13. A questão número 13 surge no seu monitor. Veja então. A questão número 13 no seu monitor. TRT do Espírito Santo dizia assim, ó. Na sequência de frases abaixo, há 3 proposições. Opa! Está dizendo que nós temos 3 proposições nessa sequência. Você tem aqui, olha, essa primeira frase, depois vem a segunda frase, depois vem a terceira frase, depois vem a quarta frase. Então, entre as 4 frases, nós temos 3 proposições. Ele está certo ou ele está errado? Bem, vamos ver a primeira frase. Diga-me, a primeira frase é uma proposição? Quantos tribunais regionais do trabalho há na região sudeste? Isto é proposição? Não, isto é uma pergunta, né? Isto não é uma declaração. Isto é uma pergunta. Então, a primeira frase não é proposição. A primeira frase não é proposição. É uma pergunta. Isto é uma pergunta. A primeira não é. Ele disse a 3, vamos continuar. Depois ele diz: o TRT do Espírito Santo lançou o edital para preenchimento de 200 vagas. Isto é uma proposição? É uma declaração que pode ser verdadeira ou falsa? Sim, é uma declaração que pode ser verdadeira ou falsa. Portanto, a segunda é proposição. A segunda é proposição. A segunda é proposição. Legal, legal? E agora então, vamos ver mais uma sentença. Temos uma, ele disse que há 3. Terceiro, ele fala: se o candidato estudar muito, então ele será aprovado no concurso do TRT do Espírito Santo. Isto é uma proposição? É uma declaração que pode ser verdadeira ou pode ser falsa? Realmente é, porque olha, está vendo aqui, ó, se então. Ora, é uma proposição condicional.
É uma proposição composta condicional. É uma proposição do tipo CP, então que? É uma proposição do tipo CP, então que? Logo, isso é uma proposição. É uma proposição. É um CP, então que? É proposição. Então, temos mais uma proposição. Nós temos duas. Ele disse A3. Vamos ter que ver a última. Vamos lá. O indivíduo com 50 anos de idade ou mais não poderá se inscrever no concurso do TRT do Espírito Santo. Isto é uma declaração que pode ser verdadeira ou falsa, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. O indivíduo com 50 anos de idade ou mais não poderá se inscrever no concurso TRT. Isto é uma declaração. Inclusive, é até uma proposição falsa, né? Logo, isto é uma proposição. E é falsa. O cara com mais de 50 pode sim se inscrever no concurso. Então é falso. Logo, nós temos aqui quantas proposições? A segunda. A terceira. E a última. E a quarta. Nós temos 3 proposições, né? Temos 3 proposições. Ele disse há 3? Há 3 proposições? Certo. Ele está certo, sim. Realmente, há 3 proposições. Questão número 13, resposta certo. Questão número 13, resposta certo. Realmente, há 13 proposições. Legal? Então, 13 respostas certinho, certinho, certinho. Bem, agora então, vamos fazer um intervalinho. Agora são 12 horas e 14 minutos. Eu estou amarelo aqui de fome. Vamos fazer um intervalinho então, fazer um lanche, né? Fazer um alongamento e retornaremos então daqui a pouco. Beleza? Vamos ao nosso intervalo.